ano, tudo bem com vocês? Meu nome é Paloma, sou professora de língua portuguesa, seja muito bem-vindo ao meu canal. Hoje nós vamos resolver o PET 1, semana 1 de língua portuguesa do nono ano. Mas antes disso, rapidinho, solta a vinheta! Estudantes, hoje eu vou gastar com vocês todo o meu francês, que por sinal eu não tenho. Hoje nós faremos a leitura de um texto um pouquinho extenso, né? O que vocês podem fazer? Se o slide não ficar bom, não ficar claro, vai aí no seu computador, abre uma nova guia, né? Abra o PET e faça a leitura com o PET. Se você tiver o PET impresso também, você faz a leitura daí e eu faço a minha leitura daqui, juntos porém separados, ok? Agora, se a leitura para você estiver boa e confortável, nós faremos a leitura juntinhos. Fechou? Combinado? Então, assim, né? Nesse momento de pandemia, meu sonho está pela França. Ou seja, esse texto que nós faremos agora a leitura é de um relato de viagem, né? Eu nem queria estar lá mesmo. Imagina, né? A viagem abaixo para responder as questões de 1 a 5. Bonjour, l'amour. Marta Medeiros. Próxima parada, Barcelona. Pegamos um voo e tudo voltou a dar certo. Estávamos em plena lua de mel. Ao aterrissar, fomos à esteira das bagagens e ficamos esperando. Esperando estaríamos até hoje. Nada das nossas malas. Registramos sumiço e nos despacharam para o hotel. Quando encontrarmos, se encontrarmos, serão entregues lá. Foi o que nos disseram em catalão. Que ótimo! Eu não tinha nenhum kit de primeiros socorros na mochila. Passamos o dia perambulando pelas ramplas com a roupa do corpo. Compramos escovas de dente, pasta, desodorante e umas camisetas para quebrar o galho, caso o pior acontecesse. Voltamos à tardinha para o hotel e nada ainda das malas. Antes de sair para jantar, com a mesma roupa imunda, aleluia, elas chegaram. É uma experiência que nos faz avaliar o que realmente tem importância na vida. Eu não sofria pelo vestido que talvez nunca mais visse, ou pelo sapato que havia usado só uma vez, e sim pelo sumiço de uma caderneta de anotações, onde já havia registrado boa parte da viagem. E lamentava nunca mais colocar no dedo um anel pelo qual joalheiro nenhum daria 1 centavo, mas que para mim valia como se fosse um diamante da Tiffany. O anel havia sido da minha avó, mas recuperei não só os vestidos e sapatos, como o anel, a caderneta e o que mais a mala continha. Tudo parte da nossa memória afetiva, que no final das contas é o que mais tememos perder pelo caminho. Depois de curtir o que Barcelona tinha para ser curtido, fomos de trem a Montpellier, na França, e lá alugamos um carro. Finalmente o filé mignon da viagem. Adoro percorrer estradas desconhecidas e não saber onde vou dormir à noite. Nesse primeiro dia motorizados, saímos sem rumo. E, depois de muito rodar, acabamos em Ramatuelle, um lugarejo escondido e charmoso no ponto alto da Costa Azul. Percorremos a pé suas ruelas, tomamos vinho e tentamos encontrar uma pousadinha para ficar por lá mesmo. Mas estava tudo lotado. A cidade era mínima, porém requisitada. Não nos restou outra alternativa a não ser voltar para o carro e seguir até Saint-Tropez. Vida dura. Chegamos tarde e por conta do cansaço nos hospedamos no primeiro hotel que vimos, sem reparar que era mega luxuoso. Foi o que bastou para o meu namorado se emburrar. Tinha cabimento gastar os tubos numa única noite? Não tinha. Mas vai explicar isso para uma mulher despencando de sono. No dia 50 seguinte, Saint-Tropez nos deu as boas-vindas e desemburrou qualquer semblante. Dia de sol tropical, mergulho, caminhadas, visual. Passamos um dia de magnatas e no fim da tarde pegamos a estrada de novo. Quando o sol começou a se pôr, estavam em Route d'Escalange, entre São Rafael e Cannes, onde encontramos um casarão na beira da estrada, de frente para uma baía deslumbrante. Chamava-se La Bourgue Blanche, mas duvido que se encontre alguma referência no Google.
Estacionamos e batemos a porta. Vemos atender uma senhora de uns bem vividos 130 anos. Ofereceu para nós o seu melhor quarto. No terceiro andar, milhões de metros quadrados de frente para o mar. Poderíamos ter dado uma festa de Réveillon dentro do aposento. E aí segue as fontes para vocês, né? Vamos à questão número 1. A modalização pode ser compreendida como uma forma de o enunciador expressar sua atitude em relação ao que ele mesmo enuncia no trecho. É uma experiência que nos faz avaliar o que realmente tem importância na vida. Por exemplo, o advérbio realmente mostra que a enunciadora insiste sobre a validade do que acabou de dizer. Localize outros exemplos de palavras e locuções que, em sua opinião, são empregadas na modalização, destacando os efeitos de sentido que provocam. Bom, eu trouxe para vocês 2 exemplos, tá? Mas se você voltar lá no texto e encontrar exemplos fora esse daqui, né? Deixa aqui nos comentários, compartilha comigo aí a sua ideia, tudo bem? Então, vai lá. A primeira, eu não sofria pelo vestido que talvez nunca mais visse ou pelo sapato que havia usado uma vez. Então, a palavra aí, a talvez, né, que está destacada no texto, gera circunstância de dúvida, de incerteza. No segundo exemplo aí que eu coloquei para vocês, está assim: joalheiro nenhum daria 1 centavo, mas que, para mim, valia como se fosse um diamante da Tiffany. Então, quando ela diz aí para mim, a autora reforça a autoria do acontecimento, né? Nós sabemos quem está narrando a história aí, mas ela queria enfatizar, dar uma ênfase no que ela já havia dito. Tudo bem? Vamos para a questão 2. Os advérbios e locuções adverbiais têm papel fundamental nos relatos de viagem, pois além da modalização, essas palavras e locuções são responsáveis pela expressão das circunstâncias. Localize advérbios e locuções adverbiais no texto lido empregados para expressar circunstâncias. Então, se você pesquisar aí o que são advérbios, você vai ver que tem várias circunstâncias, de tempo, de modo, de lugar, de afirmação, de dúvida, de certeza, né? Eu peguei do texto 3 exemplos. Não vale copiar, hein? Igualzinho. Oxi, deixa de ser vergonhice, né? Então, eu vou dar aqui alguns exemplos para vocês, mas desafio vocês a voltarem lá no texto e encontrar outras, tudo bem? Então, vamos lá. De negação. Eu não tinha nenhum kit de primeiros socorros na mochila. O não que eu destaquei para vocês é o meu advérbio e ele está dando uma ideia de quê? Um sentido, né? De negação. Os advérbios, eles têm a função de expressar, de dar circunstância para um verbo. Então, qual é o verbo que ele está relacionando aí? Dando essa expressão de negação, esse sentido, essa semântica, né? O verbo ter, eu não tinha, ok? Mudando a sua circunstância. No segundo exemplo, está escrito assim: voltamos à tardezinha para o hotel. Primeira coisa, o verbo voltar. Voltou de manhã? À noite? Não, ela voltou à tardezinha, ou seja, à tardinha, né? Ou seja, a circunstância aí é temporal, é de tempo, ok? E um terceiro exemplo, a de intensidade. Acompanha aí o exemplo. É o que mais tememos perder pelo caminho. Bom, primeira coisa, o verbo, temer, né? E qual circunstância que está dando de intensidade? Essa intensidade poderia ser para mais, para menos, né? Ou até mesmo igual. Mas nesse caso aí, nesse sentido, é o de mais. Tudo bem? Vamos à questão 3. Em Finalmente o filé mignon da viagem, que figura de linguagem constitui os termos em destaque? Qual é o efeito de sentido que provoca? Metáfora, tá, gente? A figura de linguagem que ela utilizou é a metáfora. Coisa que nós fazemos assim durante o dia inteiro, né? Comparamos pessoas com pessoas, objeto a objeto, né? Circunstâncias, modos, ou seja, tudo nós utilizamos como metáfora aí durante o nosso dia a dia, no nosso cotidiano, é coisa assim super comum. Então, vamos à resposta. A metáfora representa um sentido figurado por meio de uma comparação. Na questão, é utilizada essa comparação para estabelecer
um corte ou o melhor corte da carne em relação ao que? A melhor parte, né, da viagem. Tudo bem? Então tá bom, vamos para 4. Não nos restou outra alternativa a não ser voltar para o carro e seguir até Saint-Tropez? Vida dura. Considerando o contexto do relato, que efeito de sentido causa o uso da expressão vida dura? Ai, gente, fala sério, uma pandemia dessa, né? Nosso sonho era estar todo mundo vacinado, sem essa crise horrorosa, para estar sofrendo igual essa mulher está sofrendo, é ou não é? Então, no sentido aí, a figura de linguagem, né, que ela utilizou foi da ironia, né? A ironia é utilizada para dizer-se algo por meio de expressões que remetem propositalmente ao oposto que se diz. Claro, né, gente, ela tá viajando, ela já tinha mencionado que adora viajar por estradas, sem saber onde que ela vai pousar, né? Então, o fato dela ter que se deslocar de um lugar para o outro não foi nada duro, né? É só uma ironia aí que ela utilizou para expressar o sentimento ali do texto, tá bom? Questão número 5. No trecho, vem nos atender uma senhora de uns bem-vividos 130 anos. Ofereceu para nós o seu melhor quarto, o terceiro andar, milhões de metros quadrados de frente para o mar. Poderíamos ter dado uma festa de Réveillon dentro do aposento. É incorreto afirmar que, olha, toma cuidado com esse dedo nervoso, né? Quando nós lemos a questão assim, ó, rapidamente, né, querendo resolver, ir lá jogar, né, ou assistir uma Netflix, poderemos cometer o erro de achar a primeira questão correta e marcar. Mas aí não, aí ele está pedindo a incorreta, tá bom? Então vamos fazer a leitura da alternativa A. Há exagero na descrição ao falar da idade da senhora, do tamanho do quarto e ao afirmar que é possível comemorar nele o Réveillon, que, de modo geral, conota um evento grandioso com muitas pessoas reunidas. Certíssima, né? A mulher possivelmente não tinha 130 anos e nem milhões de metros quadrados no quarto. B. A senhora devia ter bastante idade. O quarto devia ser bem grande, mas não literalmente nas proporções informadas. Com certeza, né? Essa daí também está correta. Não tinha, possivelmente ela não tinha 130 nem milhões de metros quadrados, conforme nós já falamos aqui. C. O exagero empregado pela enunciadora constitui uma figura de linguagem chamada de hipérbole. Sim, hipérboles são figuras que nós utilizamos para denotar exageros. Tudo bem se eu disser assim: Ana chorou rios pela morte do seu cachorro. Ninguém chora em proporções, em quantidade de um rio, correto? O que eu quero dizer é que Ana chorou muito, né? Então, nós utilizamos essa figura durante o dia inteiro também, tá bom? Estão morrendo de fome, morrendo de sono, né? Ninguém morre de sono, por exemplo, ok? De modo como a enunciadora faz sua descrição, é D, tá, gente? Vou fazer a leitura aí da D. O modo como a enunciadora faz sua descrição pode ser definida como aquela que representa a realidade tal qual ela é, ou seja, sem a influência dos sentimentos ou pensamentos. Não, essa daí está incorreta, então gabarito letra D, tá? Não é real, né? Ela usou aí de uma figura de linguagem, de um exagero, para explicar pra gente esse momento da viagem dela. Tudo bem? Tranquilo até aí? Olha só, essa foi a correção da semana 1, muito tranquila, muito gostosa. Quero agradecer imensamente se você acompanhou esse vídeo até aqui, já assistiu os outros vídeos que eu tenho aqui no canal. Espero vocês na semana 2. Um beijo, obrigada por tudo sempre.